Bolsonaro. Se inscrevam no canal, tá vendo mais um vídeo do Professor Olavo aí. Segue nós no Instagram e no Twitter. Valeu, forte abraço. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos tomar como base para este curso este escrito do Roger Scruton, Confissões de um Cético Francófilo. Embora ele tenha escrito muitas outras coisas sobre o mesmo assunto, mas este escrito é bastante propício para nós, pelo fato de ele estabelecer uma comparação entre o ambiente francês e o ambiente anglo-americano, ambiente cultural francês e anglo-americano, que para nós é muito ilustrativo. A minha ideia não é apresentar, vamos dizer, uma visão completa das concepções do Roger Scruton sobre a crise da inteligência, mas me ater aos pontos que ele discute neste texto, o qual tem muitas outras implicações que nos obrigarão a recuar, às vezes, de alguns séculos para a gente ter a retaguarda completa daquilo que ele está dizendo. Nós vamos ler o texto e comentar. No começo não é preciso muito comentário, mas depois a coisa vai exigindo mais e mais informações que não estão no texto, mas que ele está de algum modo pressupondo no público a que ele se dirige. Esse público é um público de língua inglesa, um público acadêmico de língua inglesa, que evidentemente está familiarizado com todos esses dados que ele aos quais ele está apelando aqui. Ao mesmo tempo que apresentamos essa concepção dele, que me parece 100% correta, tá certo? Nós vamos tentar completá-la, porque há outros aspectos que ele não levantou aqui, mas sem os quais não se compreende exatamente o fenômeno que ele está tentando descrever. E também vamos explicar por que ele não aborda ou não alcança esses outros aspectos que para mim são muito mais problemáticos e muito mais difíceis de enfrentar nesta situação que ele descreve, tá? Então eu vou lendo aqui e de vez em quando paro para comentar, tá bem? Então diz ele: foi quando descobri a leitura de livros, os quais me ensinaram que há mistérios escondidos na sociedade humana, na consciência e no próprio ser, que pela primeira vez, no começo dos anos 60, me interessei por filosofia. Através da leitura de Kafka, Rilke e T.S. Eliot, cheguei à conclusão, ainda adolescente, de que a literatura não tinha outra tarefa senão a de explorar e decifrar esses mistérios, e de que a beleza literária era apenas um outro nome que se dava para o tipo de revelação que aqueles autores prometiam. Então, ele já está aqui esclarecendo qual é a retaguarda dele. Ele veio da literatura para a filosofia, né? Então, o interesse mais filosófico, mais profissional, aparece tardiamente, né? De certa maneira, procurava na literatura a resposta para uma necessidade religiosa, e não era surpresa que a maioria dos autores que me impressionavam fossem de origem continental. Bom, um momento, necessidade religiosa. Bom, isso é um fenômeno característico da modernidade, que a arte vai ocupando espaços que antigamente pertenciam à religião. Quer dizer, a arte é tida desde o século XIX, não antes, como o artista é tido como uma espécie de oráculo. Quer dizer, ele se substitui aos profetas e místicos como alguém que percebe algo que está para além da percepção comum e que o transmite às outras pessoas. E esta impressão de um caráter religioso da arte, especialmente da literatura, é uma coisa que se disseminou de tal modo na nossa sociedade que, para a maior parte das pessoas, isso é uma coisa auto-evidente e que não precisa ser discutida. Mas é claro que precisa ser discutida, porque é duvidoso que os artistas tenham realmente estes dons, tá certo? Quer dizer, como é que vamos confundir? Para você chegar ao ponto de confundir, quer dizer, as inspirações de um artista com uma revelação profética, você precisa não entender o que é uma revelação profética, certo? Mas algo os artistas percebem, e algo
Eles transmitem, evidentemente. O que eles transmitem? O que eles transmitem são primeiras impressões. Tudo que um artista pode fazer é registrar uma impressão e expressá-la. Então, esta é a definição do discurso poético segundo Benedetto Croce, a expressão de impressões. Sem a expressão de impressões não é possível raciocinar sobre elas e, portanto, não é possível que alguém, sem uma apreensão correta da impressão, possa elaborar isso em conceitos mais gerais e mais intelectualmente sólidos. Quer dizer, a operação da inteligência se dá em cima de um material dos sentidos e da imaginação, que é justamente onde os artistas trabalham. Então, claro que o Roger Scruton começa então participando desse tipo de experiência, tendo acesso aos artistas como fontes de uma inspiração ou de uma revelação de algo que está para além da experiência comum e corrente. De certa maneira, procurava na literatura resposta para uma necessidade religiosa, e não era surpresa que a maioria dos autores que me impressionavam fossem de origem continental, escrevendo em alemão ou francês. O fato de que o meu autor favorito de língua inglesa, T.S. Eliot, dedicasse tanto os seus ensaios à literatura francesa e italiana, e tanto os seus versos a citá-los, endossava minha atitude favorável a tudo que vinha sendo escrito do outro lado do Canal da Mancha. O T.S. Eliot, com a literatura francesa e italiana, ele fez algo mais do que estudá-la, explicá-la e citá-la. Ele chega a usar em versos ingleses a métrica francesa, que às vezes o leitor de língua inglesa não percebe imediatamente, mas nós que somos treinados no português, nós imediatamente percebemos, porque no inglês você só conta as sílabas tônicas. Então você tem versos de 3, 4 e 5 sílabas. Aqui nas línguas latinas você conta todas as sílabas, menos a última, se não for uma sílaba tônica. Então você tem versos de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, até de 14 sílabas. E o Eliot usa esta metrificação em versos que parecem versos brancos. Quer dizer, um verso é comprido, o outro é mais curto, mas quando você lê com a cadência certa, você vê que está metrificado, contando todas as sílabas, né? Além disso, o entusiasmo pelo existencialismo, o qual, graças à coletânea de Walter Kaufmann, incluía Dostoiévski e Kierkegaard entre os eleitos, apenas veio a confirmar-me na visão de que a filosofia e a literatura são dois componentes complementares de uma empreitada única, cujo propósito é entender o mundo. O tipo de filosofia que mais tarde vieram ensinar em Cambridge era cética em relação a essas tentativas de entender as coisas e de conduzir o pensamento abstrato na direção delineada pela arte e pela poesia. A filosofia analítica, na medida em que tem uma imagem de si mesma, vê-se como um prelúdio à ciência. Dá, assim, continuidade à grande tradição dos empiristas do século XIX e XVIII e adota como seu o programa que John Stuart Mill nos apresentou no século XIX no seu sistema de lógica e que seria mais tarde retomado por Russell, Moore e Wittgenstein no século XX. Eu vou ler esse pedaço todo, depois eu volto para comentar isso aqui. Talvez eu devesse ter aceitado há muito tempo que todas as tentativas de colocar em palavras as verdades pelas quais eu ansiava são destituídas de sentido e que no final das contas é até mesmo errado chamá-las de verdades. No entanto, fico chocado com a fisionomia franzina e sem vida que a filosofia rapidamente assume quando vagueia para longe da arte e da literatura, e não consigo abrir uma revista como Mind ou The Philosophical Review sem experimentar um desânimo imediato, como se entrasse pela porta de um necrotério. Então nós temos aqui, vamos dizer, um drama que é característico da mente anglo-saxônica. Quer dizer, por um lado, você cultiva um tipo de linguagem filosófica que é inspirado, né, na lógica matemática, né, e que busca o máximo de exatidão, o máximo de a máxima correspondência bionívoca entre o signo, o significado, o referente, de modo que a eliminar todas as ambiguidades possíveis. Então, esta é a filosofia que se ensina na maior parte das universidades anglo-saxônicas, inspiradas, como ele disse, remotamente em Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, que foram os primeiros que
aceitaram a sugestão de um lógico alemão chamado Gottlieb Frege, de que a linguagem corrente, a linguagem comum dos seres humanos, não provê uma descrição adequada da realidade e que é preciso criar uma linguagem artificial mais exata. Então, com isso surge a lógica simbólica ou lógica matemática. E desta tradição de lógica matemática surge toda esta corrente que se chama filosofia analítica, cuja finalidade, em última instância, é buscar o máximo de exatidão ou de clareza ou de eliminação de toda ambiguidade na linguagem. E o Roger Scruton então recebe esta dupla formação: por um lado o impacto da arte e da literatura que ele havia absorvido quando jovem, e por outro lado a formação filosófica com base na escola analítica, para a qual só podem ser verdadeiras as sentenças que puderem ser também declaradas falsas. Ou seja, se não é possível você distinguir entre a falsidade e a veracidade de uma sentença, ela não está dizendo nada. Esta é uma das teorias fundamentais. Quer dizer, você tem que poder provar que uma sentença é verdadeira ou falsa, no sentido de ela corresponder a um estado de coisas identificável. Se você não consegue exprimir a frase até que ela diga exatamente aqui referentes ela corresponde, de modo que você possa verificar experimentalmente se o referente equivale ou não àquilo que está sendo dito, então a frase não tem significado. Presta atenção. Então, abolir o significado da maior parte daquilo que nós dizemos na linguagem corrente e da maior parte daquilo que está sendo dito na literatura, na arte, na história, etc., etc., é uma das funções básicas da escola analítica. Então, tudo isso, essas frases não têm significado. Elas podem despertar uma reação emocional em você, mas elas não se referem a nada que seja identificável no mundo acessível à nossa experiência. Então, essa é a teoria fundamental, e foi aí que o Scruton adquiriu a sua formação filosófica. Então, todo o drama que ele descreve aqui é desse tipo. Por um lado, você tem um mundo de arte e literatura que expressa as suas emoções, e por outro lado, você tem uma teoria que diz que tudo isso não significa absolutamente nada, que são apenas expressões subjetivas, mas que não têm direito ao estatuto de veracidade. Eles não são afirmações que são verdadeiras ou falsas. São como você dizer eu gosto disso, eu gosto daquilo, quer dizer, está apenas expressando um sentimento subjetivo. Então, o mundo da arte e da literatura é o mundo do subjetivo, e o mundo do conhecimento objetivo é o mundo da ciência, mediado então por esta técnica da lógica moderna. Não precisa dizer que não há conciliação possível entre essas duas coisas, né? Só que aqui nós já entramos num assunto que requer um retorno a raízes mais remotas desta situação, e requer também uma discussão desses pontos. Quer dizer, os dois pressupostos do Roger Scruton são, por um lado, a arte e a literatura me transmitem, tá certo, uma riqueza de emoções, de intuições, etc., que eu não posso dispensar, eu preciso disso. Por outro lado, os professores na faculdade me ensinam que tudo isso não tem conteúdo de veracidade, que tudo isso é apenas subjetivo, né? É claro que o propósito do Gottlieb Frege, quando criou essa codificação moderna da lógica, foi criar um máximo de correspondência possível entre cada termo e o seu significado, quer dizer, aquilo que você pensa, e o seu referente, quer dizer, o objeto a que ele está se referindo, né? Porém, se fosse possível, né, uma linguagem assim, então seria possível você ter uma representação exata do mundo, né, que pudesse ser verificada ou confirmada do começo até o fim. Então você teria uma concepção científica integral, né,
do mundo que nos rodeia, e tudo que não coubesse nessa concepção científica cairia para o lado, vamos dizer, da arte, da literatura, do subjetivismo. E o fato é que essa concepção não existe até hoje e nem poderá existir jamais, porque o propósito de uma linguagem completa e exata, ela é contraditória com a natureza mesma da linguagem. Quer dizer, por lindo que pareça este projeto de uma linguagem totalmente exata, uma linguagem totalmente exata dispensaria a presença de um mundo. E o fato é que, vamos dizer, essa para mim é uma das teses fundamentais do que eu penso, né? O mundo é o mediador, a existência do mundo é o mediador de toda linguagem. Linguagem é uma atividade que nós exercemos dentro de um mundo que precede a nossa linguagem, tá certo? E do qual recebemos a linguagem. Ninguém nasce sabendo falar, tá certo? Então você absorve a linguagem da cultura, a qual por sua vez tem alguma relação com objetos do mundo físico em torno. Portanto, não existe jamais a comunicação perfeita de sujeito a sujeito. Quer dizer, eu falando aqui e a Carla escutando ali, a nossa linguagem nunca será completa. Nós sempre teremos a referência a algo que a transcende, e sem a qual o que nós estamos dizendo não faz o menor sentido. Também é fácil você ver que na linguagem corrente nós frequentemente apelamos a dados do mundo exterior sem os quais ninguém entenderia o que nós estamos falando. Por exemplo, você chega num açougue e pergunta: quanto custa isso aí? Isso aí o quê? Né? Você não está dizendo, expressando exatamente qual é o objeto do qual você quer saber o preço, tá certo? Você está indicando algo no mundo físico em torno, pressupondo que o balconista está no mesmo mundo físico que você e que ele está vendo as mesmas coisas que você. Então, esta presença do mundo em torno de nós, e também dentro de nós, porque nós também somos realidades do mundo físico, este é o mediador de toda a linguagem, e não pode haver nenhuma linguagem completa e perfeita, tá certo? Porque se existisse, ela dispensaria a presença do mundo, e a comunicação, vamos dizer, entre duas pessoas, tá certo? Ele tem um falante e um ouvinte, poderia abarcar tudo o que existe. Então, esse projeto, para mim, ele é autocontraditório. Porque por mais que você aperfeiçoe, né, a linguagem, ela sempre dependerá de um mundo, e esse mundo será o mediador. É dali que você extrai o significado de tudo. Portanto, a maior ou menor precisão da linguagem não modifica em nada isso aqui. Quanto mais você torna a linguagem precisa. O que significa uma linguagem precisa? É uma linguagem na qual todos os termos estão definidos. O que é definir um termo? É você explicar uma palavra por outras palavras. Essas palavras, por sua vez, estão explicadas por outras palavras, que estão explicadas por outras palavras, que estão explicadas por outras palavras, e assim por diante. Vai chegar um ponto em que a lista das palavras acaba e você tem que apelar a algo que não é palavra, e que por si mesmo não é dizível. É um isso aí qualquer, né? Então, isso quer dizer que, no meu entender, o coeficiente de exatidão da linguagem científica ou matemática é exatamente o mesmo coeficiente de exatidão de qualquer outra linguagem. A linguagem não é aperfeiçoável neste sentido. Ela é formalizável. Porém, quanto mais você formaliza, mais as palavras correspondem apenas a outras palavras, os signos correspondem a outros signos, tá certo? E quando você chega a querer cumprir a exigência científica colocada no começo, que é de corresponder a dados do mundo exterior, esses dados do mundo exterior não são linguísticos, e eles não dizem nada, né? Então, isso significa a relação entre a nossa linguagem e o mundo físico, o mundo que nos rodeia, não só o mundo físico, mas o mundo cultural, histórico, todo, o mundo em geral, né? É muito mais complexa do que podia imaginar um Frege. Você vê que no começo do século XX, Ludwig Wittgenstein esteve profundamente envolvido nesse projeto de criar uma linguagem mais exata. E ele, junto com Bertrand Russell, Bertrand Russell, que era colega dele, tinha a ideia de uma enciclopédia geral das ciências, nos quais todos os conhecimentos científicos existentes seriam, vamos dizer, ordenados logicamente, e isso constituiria uma espécie de filosofia última. O projeto evidentemente fracassou, e em breve o Ludwig Wittgenstein
ele descobriu isso que eu estou dizendo. Não existe linguagem exata. Então, daí ele ficou muito perturbado com isso e começou a fazer estudos da linguagem cotidiana. Por exemplo, frases como a vassoura está atrás da porta, coisas desse tipo. Também, a meu ver, isso não leva a grande coisa. Nós só precisamos de uma linguagem exata quando nós não sabemos do que estamos falando. Agora, se eu sei do que estou, se eu sei a que objeto eu estou me referindo, eu jamais conseguirei espremer esse objeto dentro de uma definição completa. Por exemplo, eu digo para você, cadê a Roxane? Digo, muito bem. Quem é a Roxane? Me explica. Todo mundo sabe quem é, mas isso não é um conteúdo verbalizável. Se eu começar aqui a descrever a Roxane, primeiro, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Segundo, esse conjunto de palavras não substituirá a presença física dela. Então, sempre nós voltaremos à situação do homem no balcão do açougue. Quanto custa isso aí? Ou seja, a precisão da linguagem não substitui um treco que chama percepção. E, neste sentido, a linguagem de um verso, ela não é mais inexata do que a linguagem de um teorema, ou de uma teoria científica toda formalizada, porque essa teoria formalizada, ela se refere, ela usa termos que estão perfeitamente definidos por outros termos, que estão perfeitamente definidos por outros termos, até que chega um momento que tem um salto, o salto da linguagem para o objeto, tá certo? E neste salto, a língua encontra o seu limite. E o limite da linguagem é exatamente o momento, a fronteira entre ela e o mundo. Se dizer que a linguagem é limitada, eu digo, mas não há nenhum problema em ela ser limitada, porque a linguagem não tem a função de substituir o mundo. A linguagem apenas nos dá sinais para que duas pessoas que estão no mesmo mundo se orientem com relação a elementos que estão nesse mundo. Não é preciso uma precisão maior do que isto. A precisão só se torna necessária quando você já não está falando em descrever o mundo, isso é fundamental. Quando a finalidade da sua linguagem não é descrever o mundo, mas elaborar um projeto que você pretende executar. Por exemplo, se eu quero construir uma máquina, então é necessário que todas as peças e todas as relações internas da máquina estejam perfeitamente descritas. Mas quem faz isso verbalmente? Me mostre uma única máquina no mundo cujo projeto seja inteiramente verbal, sem um desenho, sem uma maquete, sem nada. Isso não existe. Então, a precisão maior da linguagem parece nos dar um domínio técnico maior. Não um domínio descritivo, não um domínio propriamente científico, um domínio tecnológico maior. Mas isso também é uma ilusão, porque em algum momento o projeto da máquina, do equipamento que eu preciso, que eu quero construir, vai esbarrar no limite da linguagem e você precisará de um desenho, de uma planta, de uma maquete, e às vezes precisará de algo mais. Esse algo mais é o seguinte: você precisa de alguém que lhe explique como é esta máquina e que lhe mostre como ela funciona. Você imagina aqui, você tem aqui um aprendiz, um estudante, e você tem ali um engenheiro que construiu a máquina. Muito bem. O engenheiro conseguirá explicar para você o funcionamento da máquina. A máquina já está pronta, foi feito o projeto, já tem a maquete, tem tudo. Agora é só explicar como funciona a máquina. O engenheiro conseguirá transmitir para você em palavras tudo o que é preciso saber para manejar a máquina? Não, ele precisa mostrar a máquina. E ele precisa mostrar ele mesmo mexendo na máquina. Então daí ele diz, não é assim que se faz, é assim. Transmita isso em palavras. Não é possível. Então isto quer dizer que este pessoal todo que se dedicou a isso, esse pessoal padecia de um verbalismo assim absolutamente mórbido, ao ponto de querer que a linguagem substitua o mundo inteiro.
É claro que nesse exame que eles foram fazendo, vamos dizer, das ambiguidades da linguagem corrente, no sentido de tentar eliminá-las, eles fizeram grandes progressos no sentido da lógica. E se tornaram especialistas, experts, em descobrir o nonsense na linguagem alheia. E é exatamente o que o Scruton fez aqui. O Scruton, ao longo da vida dele, ele examinou, baseado nesta formação que ele adquiriu em Cambridge, ele examinou a obra de centenas, dezenas ou centenas de outros filósofos, mostrando que eles não estavam dizendo absolutamente nada. E em muitos casos isso é verdade, não estavam mesmo dizendo nada. Tá certo? Porém, aí sempre continua o enigma. Se a arte e a literatura nada dizem, por que elas me impressionam tanto? E este é um dilema para o qual praticamente ninguém no mundo anglo-saxônico tem solução. Porque a filosofia analítica é a tradição dominante, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, ao ponto de outras correntes serem expelidas do meio universitário, não existem. Tá certo? Quando aparece um cara um pouco estranho, né, ele realmente é mal recebido. A filosofia analítica virou uma espécie de sindicato, tá? Só entra, é que nem o PT, só entra a nossa turminha. Tá? Então, e evidentemente são o pessoal de uma empáfia descomunal, porque eles acreditam que eles têm a chave do sentido. Nós somos os proprietários daquilo que tem significado, o resto não tem significado. O que é, vamos dizer, já é uma proposta absurda na base. Quer dizer, você pode aperfeiçoar um pouco a linguagem, você pode descobrir um coeficiente maior ou menor de sentido, tá certo? Mas, ou descobrir na arte, na literatura, na religião, uma linguagem totalmente desprovida de sentido, ou ao contrário, você conseguir construir, né, uma linguagem perfeita e sem ambiguidade nenhuma, essas duas coisas são absolutamente utópicas e, mais ainda, desnecessárias. Então, vamos continuar aqui lendo. Veja, o homem tem, por um lado, ele reconhece que, como diz a filosofia analítica, a maior parte desse discurso literário ou literofilosófico não tem significado, não está dizendo nada, está apenas expressando emoções. E por outro lado, ele, quando vai para o lado da filosofia analítica, ele sente que está entrando num cemitério. Então, por um lado, você tem uma confusão, quer dizer, uma coisa que é viva e emocionante, mas totalmente caótica, e por outro lado você tem um negócio totalmente organizado, mas que é um cemitério. Isto é a mente anglo-saxônica. Claro que existem exceções, existem pessoas que transcenderam isso formidavelmente, mas no geral é isso que você encontra. E eu creio que muitas das dificuldades e problemas que nós encontramos na vida americana, por exemplo, se explicam por isto. Então, por exemplo, se você exige uma prova científica de tudo, tá certo? O seu cérebro paralisa, evidentemente. Se você me perguntar, mas como é que os camaradas não perceberam na primeira semana que os documentos do Barack Obama eram falsos? Quando é uma questão de você olhar e ver. Porque você precisa de prova científica, isso leva muito tempo. E quando que você chegou à prova científica totalmente satisfatória? Jamais. Chega um momento em que existe, inclusive, nas ciências mais exatas possíveis, onde existe a interferência de um elemento humano que é transmitido de pessoa a pessoa, sem nenhuma linguagem capaz de dominar inteiramente a situação, porque tudo ali se baseia em gestos, em olhares, em mostrar as coisas. Bom, qualquer equipe, por exemplo, eu aqui vou fazer um experimento científico. Bom, o experimento do equipamento. Quem maneja o equipamento? Para trazer o neguinho que aprendeu a manejar o equipamento. Como que ele aprendeu a manejar o equipamento? Com o outro que sabia manejar. E o outro mostrou para ele como é que se faz, através de gestos, de olhares, de entonações de voz, de todo um conteúdo que não é verbalizável. Então pergunto, qual é a diferença exata entre este experimento científico e qualquer obra de arte?
a diferença é nenhum. É uma diferença apenas escalar e puramente, vamos dizer, funcional, relativa. Tá certo? Não existe, nesse sentido, vamos dizer, uma linguagem mais exata ou menos exata. Eu estou falando, vamos dizer, de linguagens culturalmente desenvolvidas, não da linguagem corrente. Né? Então, claro que você pode ter uma linguagem inexata da parte de pessoas que simplesmente não dominam a linguagem. Né? Não domina a sua linguagem. Mas supondo duas pessoas que dominam a linguagem, vamos dizer, aqui tem o Michelangelo e aqui você tem Albert Einstein. Cada um domina a sua linguagem respectiva. Neste sentido, a linguagem de um não é mais exata do que a outra. Está entendendo? Sempre você terá, vamos dizer, este coeficiente do não verbalizável. Então, você vê que hoje em dia você tem muitos estudiosos de teoria da ciência que dizem que a reprodução perfeita de um experimento científico é impossível. Por causa deste coeficiente. Quer dizer, sempre vai haver uma variação no que um técnico ensinou para o outro, no manejo do equipamento e assim por diante. Então você tem uma margem irredutível de inexatidão. Então, esta margem irredutível de inexatidão, ela é, entre aspas, superada ou neutralizada por uma decisão administrativa, por assim dizer. A pesquisa terminou aqui, daqui para dentro nós não questionamos mais. Então, por um lado, a utopia da linguagem exata. A partir da hora que nós perdemos esta ilusão, nós entendemos que nós podemos usar todo esse instrumental da lógica, tanto da lógica clássica quanto da lógica simbólica moderna, para examinar discursos que em si são deficientes. Ou pessoas que não dominam a linguagem, ou pessoas que estão realmente querendo nos enganar. Então, para você identificar a mentira, a trapaça, então, tudo isso é muito útil. Tá certo? Mas, para você nos informar se existe mais conhecimento objetivo na Capela Sistina, né, ou na teoria da relatividade, isso é uma resposta que nós jamais obteremos. Isso não existe. A partir de, vamos dizer, de um certo patamar, vamos dizer, de perfeição para cima, não existe linguagem mais exata ou menos. É absurdo você dizer que a linguagem da teoria da relatividade é mais exata do que a linguagem de Michelangelo. Não faz sentido. Ou do que os poemas de Shakespeare. Né? Então, claro que se você tem uma diferença de função, quer dizer, uma linguagem está tentando transmitir uma impressão. Se não existe a transmissão da impressão, então também não existe a linguagem dos conceitos. Os conceitos sempre dependeram das impressões. Não há nenhum. Se você os torna os conceitos totalmente independentes das impressões, então eles não têm mais conteúdo fático, eles são puras convenções. Está entendendo? Com isso, nós somos remetidos de volta. Quer dizer, aqui eu estou analisando a mente do Scruton e vendo uma dificuldade que ele está expondo com toda sinceridade, e eu estou tentando explicar por que existe essa dificuldade. E por que nos termos que ele equacionou a coisa, isso não tem solução. Então, nós vamos ver que desde que começa o ciclo moderno em filosofia, que nós podemos dizer, começa ali com Bacon, Descartes, etc. Existe a ideia de que onde todo esse movimento, esse ciclo é dominado pela ideia de você transcender o senso comum e chegar a um conhecimento mais efetivo. Porém, logo no início desse ciclo, a busca desta exatidão maior se divide em duas linhas. Uma que diz assim: nós, pela experiência sensível, nós não chegamos a nada, porque se eu vejo um gato, 2 gatos, 3 gatos, 4 gatos, eu vou somando o que eu aprendi de cada gato, tá certo? E nunca chego a um conceito universal capaz de abranger todos esses gatos, porque eu estou indo por indução. A indução só nos dá um resultado probabilístico. Eu digo, olha, até o gato número 100.000 e não sei quanto foi assim, mas não sabemos se virá um outro gato diferente depois.
Portanto, a experiência nada nos ensina, nós temos que apelar então à razão pura. Para Spinoza diz isto. A experiência não é uma fonte legítima de conhecimento, somente a razão pura, ou seja, você partindo de conceitos universais, você dá as definições e você vai deduzindo, e você, por um método construtivo, similar ao que se usa em geometria, você chega a conclusões exatas. O exemplo mais característico